No dia 21 de março, foi comemorado o Dia Internacional da Síndrome de Down. O Cristo Rei aproveitou a data para homenagear duas pessoas muito especiais no colégio. A colaboradora Mariana Leopise Tacano e a aluna Juliana de Azevedo Vieira, do 6º ano, receberam flores em nome de toda a família Cristo Rei. Eu gosto de estudar bastante e conversar muito. Meus amigos e com minha amiga, com todo mundo da escola. Elas representaram todos os engajados na inclusão de pessoas com deficiência e reforçaram o compromisso do colégio em reconhecer o potencial e dar oportunidades aos portadores de necessidades especiais. No mesmo dia, o Cristo Rei recebeu a doutora Ana Augusta Sampaio de Oliveira, docente da Unesp. Ela participou de uma roda de conversa com professores e coordenadores do Ensino Fundamental 2. Durante o bate-papo, os educadores conversaram sobre a inclusão escolar de crianças com deficiências intelectuais. Nesse encontro com os professores aqui no Cristo Rei, nós abordamos a questão principalmente da deficiência intelectual. Então estivemos reunidos com professores do ciclo 2 do ensino fundamental, que têm recebido crianças com deficiência intelectual neste nível de ensino. Então estivemos num bate-papo para fazer alguns esclarecimentos do ponto de vista conceitual da deficiência intelectual e das suas decorrências, abordando a questão da importância das condições educacionais para que a aprendizagem dessa criança seja garantida, mesmo que de uma forma diferenciada em relação a outra criança, mas que seja garantida a ela o direito de ser educada, de ter acesso ao conteúdo, ao currículo e etc. Então, o Colégio Cristo Rei, ele vem investindo nesse tipo de formação, trazendo especialistas para discutirem com os professores em relação a alguns casos específicos de crianças e adolescentes matriculados aqui na escola. Então, nós abordamos questões relacionadas às estratégias pedagógicas, como que o professor lida com a situação da criança com deficiência intelectual no contexto comum do ensino regular. Falamos sobre métodos de ensino, sobre didática e também sobre adequações curriculares. Passamos também brevemente pela discussão relacionada à questão da avaliação curricular, da avaliação do desempenho dessa criança, que deve ser diferenciada para que possa ser feito realmente um acompanhamento daquilo que ela está aprendendo no decorrer da sua escolarização. O encontro é parte do constante aperfeiçoamento do Colégio Cristo Rei, com o objetivo de sempre atender com qualidade seus alunos, contemplando suas características e necessidades específicas. Entre as comemorações da última semana, o Dia Mundial da Água integrou o calendário de atividades do Cristo Rei. Com uma política ambiental atuante e atestada pela certificação de qualidade ISO 14001, o colégio promove na comunidade educativa a preservação ambiental e o uso adequado dos recursos naturais. Dentro do processo de qualidade aqui do Colégio Cristo Rei, várias ações elas são realizadas ao longo do ano. Então a gente não está fixando uma data única. Então, por exemplo, na questão do dia 22 de março agora, comemorando o Dia Internacional da Água, então vários professores realizaram atividades, mas esse processo também ele tem que continuar através do plano de educação ambiental, porque essa questão de educação ambiental não existe uma matéria única que vai estar relacionando as atividades, mas todas as matérias têm uma contribuição dentro desse processo. Então, no processo de qualidade, é fixado para cada professor desenvolver atividades dentro de sala de aula e também o material do ângulo contempla muito essas questões e com isso a gente elabora o plano de educação ambiental que visa estar trabalhando com todas as séries durante todo o ano dentro dessas atividades. Entre as atividades realizadas no Dia da Água, os alunos da educação infantil confeccionaram trabalhos manuais, que traziam mensagens de conscientização. As crianças aprenderam atitudes simples e práticas para a economia da água e foram multiplicadores das informações que receberam entre seus familiares. Através do exemplo e de educação ecológica envolvente, o Colégio Cristo Rei está formando uma geração atenta às questões ambientais e preparada para cuidar do seu espaço e futuramente de todo o planeta. Com o objetivo de conhecer melhor as árvores da escola, os alunos do 4º ano, orientados pela professora Vânia Segato, fizeram uma atividade de observação nos últimos dias. Os estudantes investigaram características dos vegetais.
Para isso, fizeram o decalque da casca, a medição da circunferência do tronco e verificaram a altura da árvore. A análise das informações auxiliará os alunos a descobrirem o tipo, espécie e características da planta. A atividade complementa os conteúdos estudados nas aulas de ciências, além de promover o respeito com a vegetação à nossa volta. Bom, essas foram as notícias da semana e agora você assiste a entrevista com a professora Sandra Bosa sobre o tema A Leitura como Passaporte para o Mundo. Como você que acompanha o programa Destaque Cristo Rei já sabe, a nossa entrevista é um espaço de reflexão sobre os aspectos relacionados ao universo educacional. E hoje temos aqui no estúdio uma contribuição valiosa para levarmos até você informação de qualidade. É com satisfação que eu recebo a professora, escritora, linguista e cientista social, doutora Sandra Bosa. Ela é curitibana, especialista em alfabetização e letramento e hoje bate o papo conosco sobre a importância da leitura para a formação do indivíduo. Seja bem-vinda, Sandra. É um prazer ter você aqui. O prazer é meu ter essa oportunidade, principalmente conhecer, né? Marília eu já conheço, mas conhecer essa escola e conhecer essa equipe maravilhosa aí que está fazendo bastante novidade para que a gente possa trabalhar e avançar. Prazer imenso. Bom, para começar a nossa entrevista, eu gostaria de fazer uma pergunta logo de cara. O que você julga ser o maior entrave para a formação de cidadãos leitores no nosso país? É uma dificuldade aí que a gente enfrenta. Olha, essa é uma pergunta que está sendo feita nacional e internacionalmente. Não é? Isso não é um problema só do Brasil, ainda que o Brasil seja um dos países assim mais abalados com essa questão. Mas eu diria que é uma questão cultural, né? Nós temos realmente uma sociedade que está muito centrada no consumo e está muito centrada no prazer. E essa sociedade ainda não descobriu que a leitura pode ser uma fonte inesgotável de prazer. Então, infelizmente, eu costumo dizer que a palavra convence, né? E o exemplo arrasta. E como essas crianças, esses adolescentes, não veem os adultos demonstrando prazer no ato da leitura... É sempre atrelado a uma obrigação. Eles não sabem usufruir desse bem cultural. Então, a questão é cultural. Nós temos famílias que não leem e, de uma forma ou de outra, a escola também contribui, colocando a leitura, às vezes, de uma forma impositiva e afasta, né, o adolescente e a criança disso. Mas eu acho que isso tem jeito, viu? Tem, a gente acredita nisso. Bom, e a gente sabe que a leitura é uma das principais práticas para o desenvolvimento intelectual de qualquer pessoa. Mas para isso ela não pode ser só decodificação de sílabas, de palavras, aquela coisa chata. O que você considera ser necessário para uma boa leitura? O que precisa ser praticado e exercitado numa boa leitura? Pois olha, a coisa acho que mais tranquila de se compreender é que leitura é depreensão de sentido. O que é isso? Você tem que ler e compreender o que se lê. Então, você ter a capacidade de ler uma frase, ou de ler um parágrafo, ou de ler uma palavra, não é ler de fato, não é? Você precisa ler todas essas instâncias da língua, a frase, a palavra ou o parágrafo, mas absolutamente colar com alguma coisa que você viveu, experimentou, percebeu como ser humano. Isso é o ato de ler, né? Na verdade, tecnicamente, ler é estabelecer relações com o vivido e experimentado e analisado, né? E isso não é uma função fácil não, viu, Natália? Isso é uma função mental, elaborada, exige memória, atenção voluntária, generalização, né? Você tem que ler e perceber do que se está falando. Mas, acima de tudo, esta tarefa, né, da leitura, ela ajuda imensamente no nosso desempenho cognitivo, ou seja, na nossa inteligência, né? Ler não deixa o ser inteligente porque nós temos informações, pelo contrário. Nós temos essas informações, mas os nossos campos mentais vão se ampliando justamente por quê? Porque nós precisamos da memória, da atenção, né, e de outras capacidades para fazer. E é por isso que você defende que o ensino da leitura ele deve ser dividido entre todas as áreas do conhecimento? Pois eu tenho escrito isso há alguns anos, né? Eu tenho comentado muito que a escola básica, educação infantil ao médio, a escola básica é responsável por esse ensino, porque não dá para desprender do ensino de geografia, do ensino de história,
Não dá para dizer assim, não, eu ensino história, eu não ensino a ler. Se você ensina história em um dado momento na sua área, você vai entregar um texto, você vai analisar um texto. E esse analisar requer um ensino. Por que o autor fala aqui desta forma? É o professor de história. Mas quando ele pergunta para o aluno na matéria de história, esta época, que época que esse autor está se referindo? Ah, na época de 1850. Ele está trabalhando com processos coesivos. O que são processos coesivos? Processos de amarra. Aqui embaixo está escrito 1850, no terceiro parágrafo está escrito nessa época. Então, o professor de história, tendo essa consciência, ele pode contribuir, né, para esse falo de história, mas são todas as áreas. E existe, inclusive, nas diretrizes nacionais, né, isso muito bem colocado, que é de responsabilidade da escolarização básica, o letramento do cidadão, ou seja, ele tem que sair do médio realmente leitor. E eu acho que a escola está fazendo bastante o que pode e a sociedade precisa tomar também a sua parte na tarefa, né? Ou seja, a família mostrar o quanto é importante, né, a leitura. E aí eu te pergunto, te peço para dar algumas dicas para educadores e para pais serem mediadores competentes nesse processo de ensino da leitura. Olha, eu tenho visto processos fantásticos, né? O Brasil tem coisas maravilhosas, eu acho assim, nós estamos vivendo um momento de muita realização, inclusive nessa questão, né, cultural do ensino da leitura. Você diz assim, eu peço para dar algumas dicas. Não existe dica melhor do que o professor lendo com magia, o professor lendo com encantamento. E principalmente a família lendo qualquer coisa e partilhando com seus filhos. É a prática mesmo. É a prática, mas principalmente mostrando assim, ó, ler é tão importante quanto andar de bicicleta. Ler pode dar tanto prazer quanto jogar videogame. Ler vai nos levar, desculpem, para lugares felizes como qualquer atividade física. E isso tem que partir mesmo do leitor competente. Daquele leitor, por exemplo, se pai e mãe ainda não são leitores, esses pais vão ter que descobrir esse mundo para que essa criança de 6 anos, 7 anos, 9, 10 anos perceba, se os meus pais deixam de falar um pouquinho comigo, porque estão com um jornal, com uma revista, com um livro, isso deve ser importante. E se isso é importante para o pai e para a mãe, a criança vai fazer. Se o professor chega na sala e diz assim, olhem o que eu acabei de ler, com aquela voz, empolgação. Essa é a grande dica que eu deixo. E isso pode acontecer até mesmo antes da fase de alfabetização, porque a gente vê crianças de 2, 3 anos que copiam muito o que os pais fazem, né, que imitam. É muito. E eu acho uma coisa muito interessante de pegar, Natália, por exemplo, é como uma criança de 2, 3 anos, aproveitando a sua fala, como que ele se relaciona com o celular, não é? A 2, 3 anos eles pegam um celular, ainda que não seja... Eles fazem assim, não é? E como é que eles se relacionam com os controles? Eles sabem perfeitamente que controle usar na televisão. O que a nossa vovó já não... Ela pede para alguém trocar de canal, às vezes, dependendo da idade da vovó, não é? Isso quer dizer que essa criança está pronta para que pais e professores, educadores de uma forma geral, porque, né, às vezes mora com a avó, às vezes mora com o tio, às vezes é uma babá, às vezes é uma empregada que cuida dessa criança. Eles estão prontos. Mas sabe como que eles são cativados? Pelo tom de voz, Natália. Era uma vez, lá longe, na floresta, pronto. É ligar um botão e as crianças ficarem... Você pode fazer isso em uma sala de aula, mas pode fazer em um banco de jardim, né? Aqui que vocês vivem em um clima quente, que não é a realidade da minha cidade, né? Em uma grama embaixo de uma árvore, sentados no chão. Então, bebês puxando livros das árvores em elástico. Ela segura o livro, daqui a pouco o livro sobe, ela puxa o livro de plástico, livro de papelão, livro que não é rasgável. E a professora vai ler, vai manusear, vai explicar. Muito pequeno, bebês quando vão dormir com 8 meses, né? Seja nos berçários ou na nossa casa, os pais fazerem o tom de magia para colocar essa criança no berço é garantia de que esse ouvido afetivo vai responder sempre a esse apelo. Vejam o que eu falei, gente, um ouvido afetivo. Na verdade, o ser humano,
ele aprende dependendo da relação que ele tem com quem ensina. Se ele ama, se ele admira aquele educador, certamente ele vai abrir o seu coração e o seu cérebro. E esse tom afetivo e mágico vai sempre acompanhá-lo a vida inteira. Então, o tom de voz é o maior instrumento. As professoras de educação infantil usam muitos recursos, né? Barulho, imitando as vozes, dedoche, fantoche de sombras, de vareta. É maravilhoso. Mas se ela não encantar pela voz mágica, vai ser um pouquinho mais difícil. É uma arte, realmente. É uma arte, né? sem dúvida. Bom, você define a leitura como um passaporte para o mundo. Isso. Isso está relacionado à inclusão social, à função cidadã da língua? Você foi perfeita em usar a expressão a função cidadã da língua, né? Na verdade, é uma coisa grave, até assim fico um pouquinho triste, sabe, de falar sobre isso. Porque na sociedade mundial nós conhecemos o cidadão como aquele que percebe seus direitos e seus deveres. E eu pergunto agora, será que quem não lê conhece seus direitos e os seus deveres? Então, quando se usa a palavra passaporte, é que de fato esse instrumento da leitura é que vai libertar o ser humano da sua realidade restrita, né? Do seu mundinho. Por exemplo, a Sandra Bosa vive lá em Curitiba, uma cidade pequena, né, comparado com as grandes capitais, comparada. E se ela não ler, a Sandra vai achar que a realidade é Curitiba. Que aquilo que se pensa e que se produz está ali. Então, tanto para aquele que ainda não ingressou no mundo letrado, como aquele que já lê, quando ele se apropria de fato desses mecanismos mentais da leitura, ele vai muito mais longe, no tempo e no espaço, Natália. Porque tanto ele pode voltar e ver Camões, ler Sêneca, ele pode fazer uma projeção, prospectar o futuro, planejar, que esse foi o grande salto do homem, né? Quando o homem conseguiu planejar a sua ação, ele se fez mais homem do que animal. Ele se afastou ainda mais da vida animal. E a leitura tem o mesmo poder. É a leitura que vai nos levar a lugares onde nunca estivemos e talvez nunca estejamos em função do tamanho do nosso mundo, né? Então, de fato, ler abre portas e é uma chave poderosa para nós acessarmos a todos os conhecimentos e valores. Porque quem não lê pode correr o risco de perder os valores e as virtudes humanas. Os grandes clássicos, eles trazem virtudes e valores. E quando nós perdermos essas virtudes e esses valores, nós vamos estar regredindo. Bom, e são com esses pensamentos maravilhosos que a Sandra nos trouxe que a gente vai encerrando o nosso bate-papo. Bom, através dessa conversa muito agradável, muito produtiva, acredito que tenha ficado ainda mais evidente o papel-chave da leitura na formação, como a Sandra mesmo disse. O que nós conversamos aqui associa-se a todas as ações do Colégio Cristo Rei, como a Feira do Livro, as oficinas do texto, entre outros tantos projetos culturais que estimulam a competência leitora e desenvolvem o gosto pelos livros nas crianças e nos adolescentes. Agradeço muito sua participação, sua vinda até aqui. Eu sei que você veio aí na correria, né, mas foi muito gostoso o nosso bate-papo, realmente. Eu agradeço a deferência, né, por me permitirem esse espaço, assim, e gostaria de parabenizar vocês por essa iniciativa, né? Essa iniciativa incentivadora mesmo de assuntos que estão aí tão discutidos. Muito obrigada. Bom, o programa Destaque Cristo Rei se despede por aqui. Até o nosso próximo encontro.